como a Kátia colocou, a ideia aqui é falar um pouquinho dos desafios da cultura de inovação. Então, é uma apresentação não técnica na questão específica de inteligência artificial, de Big Data, mas muito mais a gente pensar um pouquinho na cultura de inovação, como que a gente está tratando disso no contexto até do saneamento. Então, a primeira provocação que eu vou deixar para vocês é um convite para que todo mundo conheça um pouquinho mais o setor de saneamento. É uma indústria nova, é uma indústria que está em ascensão, mais do que nova, na verdade é um problema do século XIX, que a gente ainda no Brasil convive com uma realidade de ausência de saneamento em várias cidades, mas a gente vem cada vez mais com uma agenda positiva aí do saneamento, com vários leilões, uma indústria que vem crescendo muito. A Igual é um player novo, temos apenas 4 anos de existência aqui, e a gente vem com uma pegada diferente. É isso que eu queria então convidar vocês para serem todos vocês aí um pouquinho de papel de embaixadores do saneamento para o Brasil, porque eu acho que, de novo, uma agenda de infraestrutura super importante para o Brasil. Então, para começar essa conversa, aqui eu trago um pouquinho do cenário de inovação. Eu tive lá em 2019 no SXSW, né, o SoftBuy, que é um evento super, super bacana de inovação, e vi lá a Amy Webb, que ela sempre fala de tendências tecnológicas, e não foi de espantar, não fala nada de saneamento no mundo. Ou seja, saneamento é uma indústria tipicamente muito fechada e que inova muito pouco. Ou seja, é uma indústria invisível, ninguém vê, só repara quando tem problema. Ou seja, falta água ou o seu esgoto volta, você geralmente lembra que existe ou quando você tem uma conta de água para pagar. Geralmente essa é a questão. Mas, escutando ela lá nas tendências de 2019, o último evento presencial que teve dessa questão pré-pandemia, ela falava lá em 2019 de algumas tendências de meio de pagamento, né? A questão de WeChat Pay, e de novo, agora o WhatsApp aqui no Brasil já está tendo pagamento também, todo mundo paga online, e no saneamento, gente, receber com cartão de crédito na loja é um desafio. Online, pouquíssimos fazem. Reparem, de novo, o tamanho do gap da inovação do saneamento, a provocação um pouquinho nesse sentido. Uma outra questão que a Amy colocava lá é exatamente a questão do micro-ondas, falar as casas inteligentes. O micro-ondas começava a ver e monitorar um pouco do estoque de alimentos da sua casa, um pouco como que isso mudaria a sua relação. Hoje a Alexa está disponível em muitas casas brasileiras já. Enfim, é uma tendência, é uma coisa nova, mas vamos para o saneamento, né? O saneamento a gente convive hoje ainda com um ciclo de medição que é 30 dias ou mais, ou seja, o cara tem que vir ver o hidrômetro para ter a sua leitura, para emitir uma conta. É muito, ou seja, se tiver um vazamento ali, você vai conviver com vazamento vários dias sem perceber. Exatamente na contramão da tendência tecnológica, esse é o gap de inovação. E aí, o contexto da Igual, e esse é um mantra que eu tenho, adoro essa frase do Einstein aí, de nossa figurinha bacana, que é insanidade a gente querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. E o setor de saneamento, ele precisa fazer diferente. A Igual, ela vem exatamente com esse DNA, com essa questão. A gente brinca muito que ser diferente é um caminho para ser melhor. E o nosso propósito é ser a melhor empresa para o Brasil. Ou seja, a gente precisa de colocar uma nova fronteira para que o setor de saneamento mude, transforme, e é essa agenda que a gente vem desenvolvendo. E eu já conecto um minutinho aqui com o tema específico de cultura de dados, mas só falando um pouquinho da nossa cultura de inovação, a gente tem 2 grandes movimentos. E todos vocês aí entendo que são protagonistas aí das organizações de vocês. Esse é um apelo que eu faço aí sempre para todos os profissionais engajados de transformar. Então, nós temos o pilar de inovação aberta, porque eu acho que hoje o mundo não tem como você falar que vai fazer isso fechado, fazer um P&D isolado ali do mundo. Você tem que estar conectado com o ecossistema de inovação. Muitas startups surgindo, desafiando empresas, desafiando a forma de fazer, mudando modelo de negócio. Esse foi um movimento que a gente, em 2018, começou de modo pioneiro no saneamento, e isso temos até hoje, que é entender que a gente precisa estar trocando. Então, deixo aqui um convite a todos vocês, para quem for startup conhecer, conectar a startup com o ecossistema de saneamento, mais do que somente com a Igual. O nosso desafio hoje, a gente tem uma parceria com o pessoal do 100 Open, o saneamento como a água como serviço, né? O saneamento é um grande challenge que tem esse mote da água como serviço, ou seja, mais do que só inovações no core business, né? Na questão da engenharia, que também estamos buscando, mas sabemos que aqui temos
uma maturação mais longa, nós estamos buscando, o saneamento precisa de encontrar na fronteira de todos os outros processos, porque o cliente é um só, porque o colaborador é um só. A gente viu aqui a palestra anterior, o pessoal falando de retenção. O colaborador que está numa indústria de varejo, de qualquer outro setor, ele pode vir para o saneamento. Esse é um movimento importante, inclusive, para a gente conseguir levar o saneamento para outro patamar. O saneamento é tão fechado que até na questão de atração de talentos é um desafio, mas isso também vale para a questão de estar conectado com as startups, estar conectado com novas tecnologias, e esse é um caminho muito importante da nossa cultura, a questão de inovação aberta, a questão de TI, Tech Survey, e a gente vem fazendo isso. De novo, fica aqui o convite para todos conhecerem esse movimento. Não temos mais um edital recorrente, anual, desculpa, a gente tem agora muito mais um processo recorrente de conexão com startups. O tempo inteiro a gente está conversando, avaliando, vendo as possibilidades, e na ótica aqui de toda a questão de Big Data, de inteligência artificial, tem muito espaço, mas precisamos que as empresas vejam o setor e queiram entrar um pouquinho nesse universo, como entraram a fundo aí em várias indústrias, em vários processos. Eu entendo que aqui tem muito desafio, eu vou falar um pouquinho mais disso à frente. E a outra vertical, ou seja, de um lado inovação aberta, de outro inovação interna. Então, entendo também que aqui o mote para a transformação de qualquer cultura é o pensamento analítico, o pensamento científico, é fazer as pessoas se apaixonarem não pela solução, mas sim se apaixonar pelo problema, entender o problema, e isso exige uma formação, um fomento, um patrocínio. Nós já temos aqui 4 ciclos de eventos realizados, estamos indo para o nosso 5º ciclo esse ano do nosso seminário interno, e falo sem angústia que o primeiro seminário que a gente fez viu um nível muito baixo, o sarrafo era muito baixo. Isso tem a ver com o desafio do saneamento, como eu falei, o gap de inovação ele não é à toa, ele não acontece, uma coisa está ligada com a outra. Se eu tenho baixa inovação interna, baixo fomento, um pensamento analítico fragilizado, eu não vou inovar, não vou estar conectado com as coisas. Se eu não tenho uma inovação aberta, essas coisas estão todas conectadas. E o caminho de criar uma cultura interna que fomente o pensamento analítico, fomente você a mudar de opinião, se permitir mudar de opinião, ele é muito importante. Para isso, você precisa de ter fóruns como esse aqui, de expor os problemas, se apaixonar pelos problemas, questionar, entender se está no caminho, se não está, se deu certo, se não deu, testar. Então, tem muito desse DNA, dessa mentalidade que a gente vem desenvolvendo aí na nossa frente interna também. Então, são as duas questões, a gente vem fazendo isso, como falei, temos 4 anos, já amadurecemos muito, a gente tem muito orgulho dessa cultura de inovação que a gente vem criando. Não é uma agenda fácil, mas é uma agenda super importante para todas as empresas, e aí tem aquele mantra, né? Quem não inovar vai morrer, então precisa de abraçar, e eu acredito muito que a cultura aqui ela vai ter sempre esses 2 pilares. E para entrar aqui, fazer a virada no tema aqui de Big Data, de Analytics, enfim, é um tema que talvez vocês estão aqui mais afeitos pela natureza do Congresso, eu trago essa mensagem aqui que dado para mim é igual água. A gente tem que captar e tratar antes de consumir. Essa frase eu escutei do Murilo, trabalha comigo, acha muito legal, e para mim faz todo o sentido, ou seja, não adianta não entender que o dado que você não captura, você perde. É como a água do rio, né? Você não pegou aquele litro de água, aquele pouquinho de água que passou ali, ele vai correr para o mar, e essa água você perdeu, você não pega ela mais, ela vai se misturar com a água do oceano. Então, você tem que captar aquela água, e não basta captar. Para você consumir, você tem que tratar antes, né? Você consumir a água do rio, você está colocando sua saúde em risco se você não entender e não tratar essa água, né? Ou seja, para passar para a distribuição, para adicionar ali as questões de proteção da potabilidade dessa água e fazer as análises aí antes de consumir. Então, não adianta querer ir direto no consumo, acho que a gente tem que entender isso, e aí eu vou fazer aqui mais 2 slides para a gente debater um pouquinho, entender essa cultura e como que isso conecta com o saneamento, deixar as provocações aí para o grupo. Um slide mais conceitual e depois um mais específico do saneamento. Na ótica do conceito aqui, eu gosto muito dessa chamada de que a ideia não tem valor nenhum, né? Ou seja, ideia não é nada, ideia é uma vontade, o que vale mesmo é a execução. E esse talvez seja um grande mote para o valor aí da questão de data analytics aplicado a qualquer setor.
ação, né? Por isso aqui que entre o dado e a ação nós temos um gap aqui, uma forma muito simplificada de ver. Como eu brinquei, o dado ele tem que ser capturado, se você não capturar ele, você perde. Então, a primeira pergunta que eu acho que todo gestor de negócio tem que entender o seu processo e atuar é: quais os dados nós não capturamos ou não processamos, né? Porque você tem um problema antes que é não capturar o dado. Vou falar mais disso no caso do saneamento específico. Mas uma vez que eu capturei aquele dado, quais os dados que eu não processo, que não viram informação? Porque tem muito dado que não vira informação, seja por falta de capacidade analítica, e de novo, e aí os algoritmos todos e toda essa frente de trabalhar os dados é super importante para você fazer esse dado virar informação para alguém consumir. E porque essa informação ela tem que ser acionável, ou seja, qual informação vira ação, né? Então, aqui, uma vez mais, tem muita informação que não vira ação, tem muita informação que morre no relatório, que ninguém consome, e o segredo do sucesso, uma vez mais, da execução dos projetos de Data Analytics é transformar a informação em ação acionável. Então, precisa cada vez mais de todos os analistas de dados, todo o time envolvido, engajado com isso, pensar nessa engrenagem com muita empatia de quem está executando a ação, né? Não basta entender o problema e entregar uma informação. Se você não entender como que o cara que toma a iniciativa, que faz a ação, que executa, ele consome essa informação, você pode estar desperdiçando. E a gente vê muito desperdício de bons relatórios, ou seja, ótimos algoritmos que pegam dado, geram informação, você tem lindos BIs, lindas predições que não viram ação. Por quê? Porque não teve a preocupação de entender como que o dado vira ação, como que são os gargalos da ação, os gargalos da engrenagem de quem está usando esse dado, usando essa informação ali. Então, tem um caminho que é muito importante todo mundo estar atento. Por quê? Porque não basta a gente se encantar, gestor, né? Tenho aqui uma solução, vou te fazer algoritmo. Se você não tem a execução preparada para consumir essa informação, você vai desperdiçar recursos, vai frustrar projetos, e eu acho que esse é um grande desafio do setor de dados, ou seja, entendendo aqui o contexto desse congresso, e de novo, no saneamento não é diferente. E, por fim, para fechar o ciclo, as ações geram aprendizado, né? Então, toda ação gera mais dado. O problema é que a maior parte desses dados aqui são dados não capturados. Muitas vezes a gente não consegue entender para poder atuar em cima da ação, do aprendizado disso e poder consertar. Então, esse é o ciclo. De novo, eu gosto de coisas simples que transformam. De novo, entender esse frame para qualquer projeto é muito importante. Você tem muito dado, certamente a parte de algoritmo vai ajudar muito. Você fazer esses dados, a extração, a manipulação, para que isso vire informação e, óbvio, fazer essa informação chegar de maneira adequada para tomar de decisão e poder, óbvio, capturar e retroalimentar. Mas entenda que esse frame ele é simples e precisa ser respeitado, mesmo que você trabalhe somente com Excel, com manipulações muito simples aqui. Então, eu acho que é o começo da história de qualquer gestor. De novo, a minha maior preocupação hoje é garantir o básico, que essa engrenagem flua. A gente tem na Iguá, falando aqui do nosso cotidiano, muitos dados. Eu cuido da área toda de faturamento da companhia, da área de atendimento, e que a gente não consegue processar, o que a gente não consegue transformar em informação, mas principalmente que essa informação não é acionável. É o que eu brinco com os meus gestores o tempo todo. Ele me mostra um dado e eu falo, e daí? O que você faz com isso? Né? Qual é a ação que você vai tirar disso? Se você não tirar ação nenhuma, nós estamos aqui simplesmente produzindo dado que ninguém vê, que ninguém faz nada. Então, tem que entender as capacidades, tem que entender o que eu preciso de atuar, e eu acho que é isso que vai girar e criar essa cultura vencedora. Duas brincadeiras aqui, porque eu acho, de novo, o maior desafio sempre está na cultura, e por isso aqui as pessoas precisam de entender, e muitas vezes a gente tem um conceito errado do tal da informação é poder, né? Todo mundo quer ter poder, então quer ter informação, mas aplica isso de uma maneira que não gera valor. E eu vou brincar aqui com dois filmes. O primeiro aí é O Senhor dos Anéis, essa figurinha do My Precious aí, que ele se mata em torno do anel e fica ali ele com o anel e perdendo a vida dele, sendo sugado essa energia. É muito do que acontece com alguns projetos que não compartilham, que não dividem, que querem apresentar um modelo perfeito
em vez de ter o feito bem feito, que consegue aprender rápido e avançar. Então, um erro capital, aí, um erro muito crucial, é exatamente o não dividir, não evoluir, não entender com empatia, se colocar no lugar do outro, de quem está usando o dado. Então, é um primeiro ponto. E o segundo, uma brincadeira aí com a ideia da guerra infinita, aí, que também é importante, é o excesso. A guerra infinita que eu brinco é a guerra com os dados. A gente faz mais análise, mais análise, mais análise, e de novo, você tem uma infinidade de análise em que não viram ações, não viram decisões, porque você é sem fim. E a verdade é essa, cada vez mais a gente tem tanto dado, pode gerar tanta informação e pode refinar a análise, ver de um jeito, ver de outro. O desafio aqui é que sempre o tempo passa. Eu brinco que o ciclo de negócio, eu aprendi isso aqui na Iguá, é diário. A gente pode apurar mensal, eu posso fazer uma reunião de resultado mensal, mas diariamente eu estou perdendo o jogo ou ganhando o jogo, porque a cada ciclo de leitura, e as leituras aqui são todos os dias, a gente entende, ou eu fiz alguma ação e consegui reverter e tenho o resultado diário, ou eu perdi esse jogo, né? E nesse contexto que eu queria entrar aqui, da grande oportunidade que eu vejo, que a gente aqui na Iguá aposta muito, que fica o convite para todo o ecossistema de dados também nos apoiar aqui e entrar a ver esse universo, que é como a questão de inteligência artificial e Big Data podem mudar e transformar esse setor. Então, aqui eu não vou trazer muitos, ou seja, eu não trago aqui especificamente o que a gente está fazendo, eu vou mais dizer, mas basicamente a modernização do setor pode gerar aqui um aumento de 30 a 720 vezes o número de volume de dados que a gente tem e conhece das nossas cidades, por meio desse bichinho, do hidrômetro. Ou seja, como eu brinquei, o hidrômetro é um bicho que a gente faz uma leitura mensal. Ele, via de regra, é um bicho burro, né? Entre aspas aqui, usando essa expressão, não é inteligente, porque ele não conversa, ele não comunica, por uma questão de viabilidade, e cada vez mais isso está deixando de ser uma barreira e vai ser uma possibilidade fazer esse bicho hidrômetro dialogar, ou seja, transmitir os dados, e com isso eu deixo de ter a leitura mensal, e de novo, eu só conheço hoje numa casa o consumo de um mês para o outro, eu posso inferir ali qual que é a média de consumo desse cliente, mas eu não tenho conhecimento dessa curva e vou entrar no universo em que eu vou ter o dado diário, dado talvez a cada 15 minutos. Então, várias possibilidades. O desafio, uma vez mais, é de viabilidade tecnológica, que existe a tecnologia, mas a bateria consome muito rápido se eu comunicar muito. Ao mesmo tempo, eu posso ter hoje soluções que consigam ficar com baterias de 10 anos, e o desafio é conseguir viabilizar financeiramente, e para isso eu preciso de entender o valor do dado, né? Se o dado não vale nada, essa tecnologia não se paga, essa transformação do setor vai ser mais devagar. Mas se o dado tiver valor, seja para o cliente, que vai ter ali alertas de vazamento, alertas de consumo, seja principalmente para a operação, para nós, a empresa de saneamento, de entender a curva diária, de entender a medição, a qualidade da medição com mais acurácia, de entender a setorização. E se eu tenho todos os hidrômetros de uma região com essa visão de consumo diário, eu consigo ter inferências da distribuição com muito mais precisão. Existe uma infinidade de possibilidades quando eu tenho esse aumento brutal aí do número de dados de consumo, de medição dessa visão do sistema. Isso é uma realidade muito forte fora do Brasil. No Brasil ainda é uma fronteira, que a gente acredita muito nisso. Estamos criando agora uma empresa, um braço dedicado para atuar nessa questão aqui da medição, ou seja, a medição como inovar na medição e como cuidar desses dados que vão exponencialmente crescer na medida que a gente começar a iluminar essa cidade, digitalizar a água, e isso tem infinitas possibilidades. Muitas vezes a primeira reação de várias pessoas, de novo, mostra o desafio de atração de olhares e de provocar mais embaixadores de tecnologia para olhar o saneamento, é logo pensar o seguinte, eu posso tirar o leiturista, né? Porque o leiturista é o cara que vai lá todo mês, então a conta que todo mundo fica querendo fazer é tira o leiturista, economiza o leiturista que eu vou ter isso. E é uma conta que as pessoas deixam de entender que o nosso leiturista é o cara que entrega a fatura, ele faz o papel do correio e é imbatível pelo volume, pelo preço. Então, a digitalização, ele não passa simplesmente por uma questão de economia de processos simples.
ele passa por uma mudança de modelo mental, tanto de entendermos o cliente, como que a gente pode agregar valor nessa jornada digital do cliente. Volto a falar, o cliente da água é o cliente do iFood, é o cliente da Uber, é o cliente que consome cada vez mais produtos aí, Google, Amazon, Magazine Luiza, para a gente falar de um orgulho nacional aí. Então, nós estamos falando de um cliente exigente do ponto de vista de experiência, um cliente que sabe que no celular dele poderia acessar várias coisas, mas que ele toma susto hoje com a conta de água. Se ele consumir mais, se tiver um vazamento interno, ele vai tomar um susto numa conta de água onde não precisava ser assim. Essa é a fronteira, eu acho que a gente tem muito para explorar. Como que eu consigo, e em cima disso, pensar também nas outras questões, além do vazamento e do consumo consciente, que eu acho que a gente tem aí um outro desafio, que é o consumo consciente de água, todo mundo entender o valor da água. Por isso a gente brinca aqui também que valorização da água como serviço é uma grande bandeira que a gente precisa de pegar e carregar para mudar aqui essa percepção da população. Mas, além da questão desse consumo consciente, quais outras coisas que talvez esse hidrômetro, essa casa mais inteligente do fornecimento de água poderia me dizer? O que significa um consumo zero? Né? Eu brinco que uma questão que vai acontecer inevitavelmente é alerta de não consumo. Então, imagina que você tem pais idosos que moram numa casa que você acompanha ali uma mãe, um pai que mora sozinho já. Se esse pai ou mãe, essa casa ficar fechada com consumo zero, deveria ter um alerta ali, por que você não está consumindo água? Será que a casa, ele viajou? Né? Então tudo bem, se ele viajou, a preocupação é se tiver consumo, é um problema, porque está vazando. Mas se ele não viajou e está em casa, por que ele não está consumindo ali 2 dias seguidos, dependendo da capacidade de caixa d'água dele? Então, você pode gerar outros tipos de alerta também. De novo, aqui tem uma infinidade de possibilidades do dado virar informação, pensando em qual ação que a gente pode gerar. Uma vez mais, pensar que só ter o dado, pelo dado, eu vou gerar trabalhos, e esse talvez seja uma das coisas que afasta muito na área de inovação, é um desafio da academia com a indústria, né? Ou seja, a universidade muitas vezes quer o dado, quer ter estudos, é muito rico para ela, mas se esse estudo não gera algum efeito prático, alguma ação prática, alguma melhoria aplicada, você cria um distanciamento. Eu acho que um grande desafio reduzir esse distanciamento. Eu acredito muito no potencial, uma vez mais, do pensamento científico analítico ligado ao modelo de negócio. Não vai ser diferente para essa nossa empreitada. E nós estamos falando aqui não só dos dados de consumo, mas dos dados de pressão, de vazão. Tem vários aspectos que vão ajudar a operação, uma vez mais, vão ajudar a entender como que a gente, por exemplo, reduz perda do sistema. Né? Nós temos muitos vazamentos que não são nas casas, são na rede. E isso gera perda de água potável, e aí vem todo um compromisso ambiental, meta da ONU, aí, a ODS número 6, um compromisso de reduzir as perdas, né, de valorizar o consumo consciente, valorizar a água, garantir a água potável. Isso passa muito por cuidar bem dessa água, por ter sistemas eficientes com baixo nível de perda. E eu não tenho dúvida, o caminho passa por aqui, passa por esse bicho, passa para a gente ter medições inteligentes em torno da nossa rede, em torno do desafio de digitalizar a água. Bom, era isso que eu queria provocar vocês aqui. Espero que tenham entrado um pouquinho no universo do saneamento. Espero que vocês, a partir de hoje, vejam e percebam a conta de água, o hidrômetro de vocês. Se vocês moram num prédio mais antigo, provavelmente vocês nem conta de água têm, o que também é um grande desafio, porque vocês usam a água aí rateada no condomínio. Esse é um ponto, de novo, temos várias fronteiras, porque a digitalização vai, inclusive, permitir um consumo individualizado, um consumo que é mais, inclusive, justo no conceito de rateios de condomínio. Então, assim, tem tecnologia, cada vez mais os prédios vão ser individualizados, cada vez mais a gente vai poder entender esse consumo em tempo real, diariamente, não assustar com o vazamento, mas para isso a gente precisa de criar aquele modelo simples de entender do dado à ação, retroalimentar. O dado tem que ser capturado, volto a falar, hoje no saneamento nós perdemos diariamente a chance de capturar muitos dados que estariam disponíveis aí na ótica do consumo, que a gente não captura. Então,
Passou, não tenho, perdi a chance de ter esse dado. Vamos mudar essa realidade. Agradeço uma vez mais o convite, estou aberto aqui para o papo. Obrigado. E vamos conectar. Conectem com o Iguá comigo, fica à vontade aí.